The Order acaba de chegar no catálogo do Prime Video e durante toda a minha assistida desse filme eu fiquei com bastante sentimentos. Mas o principal deles, sem dúvidas nenhuma, foi um sentimento de revolta. Uma revolta por entender que esse filme ele é uma obra de ficção, mas ainda assim ele é inspirado em fatos. E não só fatos daquele recorte dos anos 80 que ele pega, daquela história, mas também fatos que acontecem até hoje. E a gente não entende como isso pode acontecer até hoje. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse filme, abordar algumas questões que eu achei interessantes sobre ele e também dar a minha opinião sobre o que eu achei. Primeiro sem spoilers e depois com mais spoilers ali no final do vídeo, né? Bom, logo de início eu quero pontuar como os 30 primeiros minutos desse filme eles são mega importantes, né? E esses 30 primeiros minutos eles vão nos contextualizar do que está acontecendo. Então nessa história nós temos um agente do FBI que depois de passar por algumas coisas bem traumáticas em Nova York vai para uma cidadezinha ali para ele conseguir dar uma desacelerada. Só que a parada é que quando ele chega nessa cidadezinha, ele descobre que tem uma galera bem nazista mesmo, tá ligado? Então ele vai ter que investigar o que está acontecendo ali, porque eles estão cometendo diversos crimes. E aí parece que são crimes meio diferentes, porque eles explodem alguns lugares, eles assaltam bancos e roubam dinheiro, eles imprimem dinheiro também falso. Então tem alguma coisa muito esquisita nessa história e ele começa a investigar a partir disso. E esses 30 primeiros minutos, eles vão mostrar bem como essa chamada ordem aí, né, que são esses caras eugenistas, que são esses caras nazistas realmente, eles são completamente hipócritas, né? Porque eles seguem ali a religião cristã, então eles acreditam que o mal da humanidade são os judeus, são as pessoas pretas, os mexicanos, os latinos, né? Os mexicanos e os latinos. Eles acham que tudo é o ruim da humanidade, só a raça ariana é a coisa boa e a galera católica é coisa boa ali, né? A parte mais cristã ali. Só que logo no início já mostra como o líder dessa ordem, né? Que é o Bob, ele tem duas famílias, tá ligado? E até onde eu sei, eu não acho que adultério seja uma parada muito legal ali no conceito cristão, né? Então, ao longo desses 30 minutos, eles vão mostrando, contextualizando e colocando assim, realmente, essas pessoas são pessoas completamente escrotas, elas não têm escrúpulos nenhum, elas culpam as outras pessoas. Isso é um detalhe bem interessante, porque ao longo do filme a gente vai ter um radialista ali que ele é judeu e ele vai comentando um pouco sobre esse preconceito contra os judeus, né? Esse preconceito que essa galera eugenista, né? Essa galera mais cristã assim, não tô falando de forma geral que todos os cristãos são, mas cristão eugenista, estou dizendo, né? Eles têm esse preconceito contra judeu, e aí ele vai falando que muitas vezes, né, essas pessoas, elas odeiam a si próprio porque elas são completamente inúteis e aí elas querem colocar a culpa em outras pessoas, tá ligado? Então por isso que elas odeiam minorias sociais, por isso que elas odeiam religiões diferentes das delas. Então realmente é uma parada que é bem interessante no começo desse filme, que ele vai abordando melhor isso. E isso é o que eu disse, né? É um sentimento de revolta muito grande, porque a gente sabe que por mais que isso seja uma obra de ficção que tenha sido inspirado em eventos ali que aconteceu na década de 80, se eu não me engano, ainda assim é algo muito atual. Então a gente vê ali durante o filme, a gente vê praticamente uma cidade completamente e abertamente nazista, tá ligado? Eles se fecharam ali num lugarzinho deles e eles são pintam a suástica na casa deles e tudo mais. Isso é muito bizarro, pô. Isso é maluquice. Como que isso é possível, tá ligado? E eu não duvido nada que isso exista até hoje nos Estados Unidos, né? Porque o recorte desse filme é dos Estados Unidos, porque não é um filme dos Estados Unidos. Mas isso acontece. A gente teve recentemente ali algumas pessoas em uma cidade aqui não sei se foi interior de São Paulo, se foi em algum outro lugar, estavam fazendo saudação nas redes sociais, tá ligado? Isso é muito bizarro, pô. E por mais que esse filme ele se passa na década de 80, ele continua muito atual. E é por isso que eu digo que isso causa um sentimento de revolta ainda maior, tá ligado? Porque a gente sabe que isso está acontecendo ainda, como eu já pontuei. E a direção consegue fazer isso muito bem, consegue conduzir a gente por essa narrativa, construindo essa revolta na gente, construindo cada vez mais esse ódio dessas pessoas, tá ligado? A gente fica realmente com raiva dessas pessoas. A cada 10 palavras que elas falam, 11 são ofendendo alguma minoria social, ofendendo alguma religião diferente, tá ligado? Eu acho que o filme ele ainda pega um pouco leve com isso, tá ligado? Porque por mais que a gente veja eles fazendo esse tipo de coisa, não é tanto quanto eles devem fazer realmente. Então essa é uma crítica que eu faço, porque em alguns momentos parece que dão uma suavizada no que eles realmente são, tá ligado? E eu não sei o que aconteceu pra isso, mas eu tive essa sensação. Parece que eles estavam suavizando demais essas pessoas que são
são a escória da humanidade, tá ligado? Eles são a escória da humanidade, você tem que mostrar eles como a escória da humanidade. Você colocar o olhar já dessa galera já é uma coisa um pouco complicada de se fazer, né? Porque, como eu disse, no começo do filme, eles são completamente escrotos. Só que da metade pro final do filme, o olhar do filme vai por um caminho um pouco diferente, tá ligado? Vai por um olhar mais investigativo e menos o olhar de fazer a crítica. Então, realmente, isso é uma crítica que eu tenho ao filme, mas, novamente, eu não digo que o filme coloque esses como pessoas boas, não. Longe de mim dizer isso, que realmente o filme não faz. Logo no começo ele já estipula que essas pessoas são escrotas e completamente escrotas. Eu só acho que em alguns momentos, quando eles voltam a aparecer, quando o olhar voltam pra ele, eles não são tão escrotos quanto eles eram no começo. Parece que eles vão dando uma suavizada ali, pelo menos em alguns aspectos, né? Eles continuam cometendo assassinatos, continuam cometendo roubos e tudo mais. E tem alguns detalhes bem sutis aqui também, tá ligado? Porque ele em determinado momento do filme ali, eles precisam se armar, né? Porque eles precisam de armas para roubar os bancos. E é muito fácil você comprar arma nos Estados Unidos, tá ligado? Eles vão simplesmente numa loja e compram as armas. Não é algo difícil. Então, para esses grupos extremistas, para esses grupos nazistas realmente, declaradamente nazistas, se armarem e fazerem uma guerra civil não é difícil, porque eles têm as armas. E tem bastante gente nos Estados Unidos que tem esses pensamentos bem malucos, tá ligado? Então não é difícil, porque eles têm acesso facilmente às armas. Então acho que o filme, ao longo dele, ele vai fazendo pequenas críticas sutis em alguns detalhes a isso, e lógico, ele faz toda essa crítica maior durante todo o filme, permeando todo o filme, mostrando os ideais deles e como esses ideais são completamente escrotos, completamente tortos, tá ligado? Em determinado momento do filme a gente consegue ver ainda mais aquilo que eu falei sobre o que o radialista falava, né, na rádio dele, porque a gente tem um personagem que ele perdeu, isso não é spoiler, tá? Porque é só um detalhe mesmo. Tem um personagem que ele perdeu o amigo dele por conta de mestiço, né? Eles chamam de mestiço, que deveria ser ali alguém, um latino ou uma pessoa preta e uma pessoa branca, ou um latino e uma pessoa preta, não sei, enfim, eles chamam de mestiços, né? E aí, por conta dele ter perdido o melhor amigo dele na infância, ele cresceu com esse ódio dos latinos, ou cresceu com esse ódio dos mestiços, como eles chamam. E isso é muito bizarro, pô. Você coloca num povo tudo o que uma pessoa fez, saca? Isso é muito, muito bizarro, mas é pra mostrar como realmente a mente dessas pessoas são pífias, tá ligado? Como eles não pensam muito, eles são pessoas escrotas e eles têm um pensamento raso, eles não têm um pensamento que consegue fazer uma conexão de uma coisa com outra, saca? Porque em muitos momentos a gente vai ver o Bob ali, que é o líder dessa ordem, ele se vitimizando, falando que essa não é mais nossa terra, sendo que nunca foi a terra dessa galera, tá ligado? Tipo, já tinha indígena vivendo naquela terra quando os ingleses, os espanhóis, os portugueses chegaram. A terra nunca foram dessa galera, tá ligado? A terra já foi roubada antes. Eu acho que isso realmente é algo que casa bem com o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Então, o filme, por mais que ele seja de 2024, ele consegue conversar bem com o atual sistema geopolítico dos Estados Unidos e também com o que estava acontecendo ano passado e também que vem acontecendo há muitos e muitos anos nos Estados Unidos. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, mas nos Estados Unidos principalmente, porque o filme ele pega esse recorte, né? A parte da investigação do filme eu também achei ela bem interessante. Eu gostei de como o Jude Law, ele tá muito bem nesse filme. O Jude Law, que se eu não me engano, ele já fez algumas comédias românticas também. E é muito bom ver ele nesse papel aqui, ele consegue realmente entregar. Ele é um detetive ali, um agente do FBI, no caso, que ele tem um passado traumático, ele está tentando deixar isso de lado, mas ao mesmo tempo ele se afunda no trabalho. Eu gosto de como eles abordam isso e também o relacionamento dele com aquele policial mais jovem, tá ligado? Porque, pô, a polícia de lá, eles sabem que existe essa galera supremacista. Tem, tipo, literalmente a cidade que tem uma igreja, tem um pastor que ele é abertamente. E ele não diz que ele não é, saca? Eu vou ter que bipar um monte de vezes aí que eu for ficar na... Mas enfim, né? E essa polícia meio que faz vista grossa a isso, tá ligado? Eles sabem que existem essas pessoas, eles sabem que essas pessoas são perigosas, mas eles simplesmente cagam mole pra isso, porque não estão no calo deles, porque eles são brancos, tá ligado? Eles não estão sendo escrotizados, eles não estão em perigo se esse grupo conseguir se armar, porque eles são brancos, então eles simplesmente deixam pra lá, porque eles não querem se dar ao trabalho, porque não fere eles. Bom, eu gostei então de muitas coisas que o filme fez, eu tenho só aquela leve crítica de achar
que eles vão suavizando algumas coisas, alguns comportamentos dessa galera que, na minha visão, não deveria ter sido suavizado, mas também quem sou eu pra falar alguma coisa que nunca dirigi um filme na minha vida, né? Até porque se você colocar eles como monstros malignos e uau, a gente sabe que eles são isso, tá ligado? A gente sabe que eles são pessoas escrotas. Só que se você fizer algo caricato demais, perde um pouco também da proposta de fazer essa crítica, de mostrar que qualquer pessoa pode ser desse jeito. Mano, e é literalmente isso, tá ligado? Teve uma vez que eu tava na academia e tinha um mano que ele tinha uma tatuagem da Hydra na batata da perna dele, tipo da Hydra da Marvel, tá ligado? Que é um grupo abertamente, eles são os vilões da história porque eles são nazistas, tá ligado? E esse cara tinha uma tatuagem da Hydra, e isso é muito bizarro, mas eles são pessoas assim, tá ligado? Eles são pessoas comuns. Então, se você transformar eles em caricaturas, pode ser que perca um pouco também dessa crítica, né? Perca um pouco dessa seriedade de fazer essa crítica. Bom, e agora eu quero abordar um pouco mais alguns aspectos da trama, porque eu quero falar um pouco mais sobre esse filme, só que com spoilers. Então, pra quem não assistiu o filme, eu me despeço aqui. Muito obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. E nos vemos num próximo vídeo. Mas pra quem fica comigo pra parte com spoilers, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é voltar um pouco do começo do vídeo que eu falei sobre esse sentimento de revolta. Então, logo no começo dele, eu comecei a sentir bastante revolta, né? Por conta disso estar acontecendo até hoje, de toda essa trama. Mas também um sentimento bem ruim que eu fui tendo, porque no filme a gente tem ali o delegado Bowen, e aí ele tem uma esposa, né? E a esposa dele é uma mulher não branca. E aí durante todo o filme eu fiquei muito ansioso, eu não sei se ansioso é a palavra ideal, mas eu fiquei com uma angústia de pensar que talvez matariam a esposa dele e também os filhos dele, que também são pessoas não brancas, tá ligado? Então, durante todo o filme eu fiquei com essa sensação de que eles iriam atrás, porque é isso que eles querem, tá ligado? Eles falam lá durante o filme que eles querem uma economia racial. Olha que parada bizarra. Eles querem uma economia racial que só privilegia os brancos. Então, as pessoas não brancas vão fazer o quê? Eles vão colocar em campo de concentração, como eles fizeram antes, tá ligado? E isso é muito bizarro. Durante todo o filme, eu fiquei com esse sentimento negativo de que algo poderia acontecer com eles. E é muito louco ver ali que a gente tem esse padre, né? Esse pastor, eu não sei o que ele é, não sei de qual que é a religião dele, se ele é protestante, se ele é católico, não sei ao certo. Esse padre, esse pastor, que ele fala, né, pro Jude Law ali, e também pro detetive Bowen ali, que eles são bem-vindos naquela igreja porque eles são brancos, tá ligado? E olha como isso não faz o menor sentido com o que pregava propriamente Jesus Cristo, que é um homem nascido no Oriente Médio, tá ligado? Um homem que não era branco. Saca? E olha como isso não faz sentido, olha como existe essa hipocrisia. E isso é uma parada que eu gostaria de ter visto mais nesse filme, porque eles abordam isso, eles abordam no começo ali, né, como eu já pontuei, de ter duas famílias, de tentar povoar a terra o máximo possível, e blá blá blá, manter os genes e blá 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 blá. Só que eu acho que poderia ter mais crítica. Então é muito bizarro ver como eles utilizam a Bíblia, né, para benefício próprio. Então eles vão pegando passagens ali que apenas pra eles sejam benéficas, tá ligado? Mas eu tenho ali 90% de certeza, né? Inclusive, se vocês têm certeza, deixa aí nos comentários que adultério não é uma coisa bem vista na Bíblia, tá ligado? Que é a parada que eles deveriam seguir, aí o livro que eles deveriam seguir. Então é muito bizarro ver como eles matam as pessoas, tá ligado? Eles matam as pessoas. E se eu não me engano, tem um dos mandamentos que é não matarás. Mas eu também não sou muito religioso, né? Quem sou eu também? Mas eu só acho muito bizarro como eles utilizam o livro deles, a Bíblia, para benefício próprio. Então, as coisas que seriam contrárias a ele, eles jogam fora, eles deixam de lado, isso não importa, tá ligado? E eu acho que o filme ele poderia ter abordado isso com mais ênfase, né? Porque por mais que a gente tenha todo esse lance eugenista, a gente também tem esse lance religioso. E o filme ele não aborda tanto essa questão religiosa. Lógico, tem na parte ali em que eles matam aquele radialista judeu, né? Eles matam ele porque ele colocava o dedo na ferida, ele comentava sobre a hipocrisia das pessoas cristãs nessa parte e tudo mais. Só que eu acho que eles poderiam abordar ainda um pouco melhor, porque essas pessoas, elas não odeiam apenas judeus, elas odeiam também qualquer outra religião. Então, muçulmanos odeiam hindus, odeiam qualquer outro tipo de religião que não seja a religião deles, que não seja a religião do Jesus branco deles, que não é nem a religião de católicos ou de evangélicos
que acreditam realmente na Bíblia e leem a Bíblia de cabo a rabo, tá ligado? Eles são pessoas que têm a mente distorcidas, porque eles pegam a Bíblia e fazem coisas ali com a Bíblia que beneficiam eles, o que não beneficia eles deixam de lado. E todo esse lance da investigação eu já pontuei que eu achei bem interessante, eu gostei bastante de como eles abordam isso, só que tem um detalhe pra mim que no final do filme o ritmo ele é um pouco quebrado, tá ligado? Então eu acho que até a parte em que morre ali o detetive Bowen, o filme estava numa crescente muito boa. A partir deste momento, o filme ele começa a cair, tá ligado? E eu entendo que ele é um filme que é inspirado em fato, então o diretor deve ter querido ali fazer o mais fiel possível aos acontecimentos, mas isso é um fato. O filme ele tá numa crescente e depois ele começa a cair bastante depois da morte do detetive. Mas em certa forma, eu fiquei pensando assim, depois que eu terminei de assistir o filme, se eu achei a morte do Bob boa ou não. Essas pessoas não devem ser lembradas na história como nada, elas só devem ser esquecidas e mortas de forma que não sejam grandiosas pra ela, tá ligado? Então eles têm que morrer na cadeia, como os caras pegou 300 anos de prisão ali, então eles têm que morrer de uma forma em que a história nunca se lembrará deles como mártir ou como outra coisa, tá ligado? Bom, mas eu quero saber o que vocês acharam, deixem aí nos comentários, que eu quero saber pra gente trocar essa ideia maneirinha, né? Também não esquece de deixar o like nesse vídeo se gostou do conteúdo, ajuda bastante, que também trago mais conteúdos pra vocês, né? Se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum conteúdo maravilhoso aqui do mundo da cultura pop, com conteúdos variados, reviews, críticas, listas, muitas coisas bem legais pra vocês. Inclusive, vejam os outros vídeos do canal que temos muitas coisas legais pra vocês, eu tenho certeza que um vai te interessar. E também me siga nas outras redes sociais, porque lá nós temos conteúdos exclusivos que não temos aqui, dicas de filmes, dicas de séries, curiosidades de filmes e séries, curiosidades do cinema, muita coisa bem legal por lá também. Comentem também dicas, sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. É isso, muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!